Queria cumprimentar o pessoal do Nocaute para essa nova conversa que vamos ter por alguns minutos. E eu queria falar sobre um assunto da maior relevância para os democratas do país, que é a independência do Supremo Tribunal Federal. A importância de nós termos um Supremo Tribunal Federal completamente livre para interpretar e julgar os casos que lhes são submetidos. É muito importante que nós saibamos em que circunstâncias o Supremo Tribunal se mostra acuado. A primeira delas é mais notória, que é quando há uma ditadura civil ou militar num país. Nessas circunstâncias, o Supremo dificilmente julga com a isenção e a imparcialidade previstas na nossa Constituição, como é prevista em qualquer Constituição de um país democrático. Quando uma ditadura militar se impõe pela força das armas, ou mesmo quando ela é conduzida pelo poder civil, um ditador que suprime as garantias constitucionais, o Supremo se vê acuado e é muito difícil que consiga julgar os casos mais relevantes que envolvem o mundo da política de maneira isenta. Mas há outras circunstâncias em que o Supremo pode se sentir acuado. A primeira delas é quando um grupo de interesses se estabelece e impõe pressões sobre o judiciário. Isso pode acontecer, inclusive, dentro do próprio judiciário, né? É o caso que nós temos visto do julgamento adiado a todo momento sobre a questão do auxílio moradia. Há uma lei que foi aprovada e sancionada, inclusive, pelo presidente Lula, né, que resolveu e pacificou o problema, que foi reaberto agora, sem que o Supremo tome uma decisão final. Mas há outros grupos de interesse que podem pressionar o Supremo Tribunal Federal de maneira a não julgar de forma isenta os casos que lhes são submetidos. E uma terceira fonte corriqueira de pressão sobre o Supremo é a opinião pública. O poder judiciário é um poder, por definição, contramajoritário. Os juízes não são eleitos, os juízes têm cargos vitalícios justamente para poder julgar não de costas para a opinião pública, mas salvaguardando os direitos individuais de qualquer cidadão, independente de religião, de partido político, de time de futebol. Ou seja, não se discute em relação às garantias individuais o que está fora da Constituição, sobretudo o artigo 5º da nossa Constituição, que arrola todos os direitos individuais. Portanto, a Suprema Corte tem que se manter isenta, né, de pressões de grupos de comunicação, de clamores das ruas, quando está em jogo um direito individual garantido na nossa Constituição. Falando, por exemplo, do caso da prisão após condenação em segunda instância. Isso não está previsto na nossa Constituição. Nossa Constituição é clara em dizer que ninguém será considerado culpado a não ser por sentença transitada em julgado. É absolutamente claro. Há quem pense, inclusive, que sendo essa uma cláusula pétrea, ela não possa ser alterada sequer por emenda constitucional, mas é um assunto controverso. Mas o que não parece controverso é mudar o entendimento da Constituição a partir de uma reinterpretação do texto constitucional. Isso me parece que deverá ser reconsiderado pelo Supremo Tribunal Federal à luz de argumentações de juristas, os mais renomados, que impõem uma certa cautela em relação aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º. De qualquer maneira, é um debate que vale a pena ser feito no Brasil para que a gente dê solidez jurídica, né, àquilo que prescreve a Constituição. Nós não podemos viver numa situação de eterna insegurança. Isso vale para qualquer cidadão. O cidadão mais simples e mais humilde tem que ter os mesmos direitos dos maiores empresários, dos políticos mais famosos, não importa. O que importa é que o Supremo defina essa situação de uma vez por todas e todos nós possamos nos sentir seguros de viver num Estado democrático de direito.